A paz do Senhor, meus queridos irmãos. É na graça do Senhor Jesus que mais uma vez nós estamos aqui, neste cantinho reservado para o Senhor, para celebrar junto com a igreja esse momento gostoso, esse momento especial. É nesse momento que Jesus faz questão de estar presente, porque Ele mesmo disse: onde estiver 2 ou 3 ou mais, eu me faço presente. Quero compartilhar com os irmãos 2 versículos que estão no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículo 18 e 19. Esse texto tem muito a ver com a mensagem de hoje. Os irmãos vão entender o porquê desses 2 versículos e a importância deles na vida do cristão. Leiamos, irmãos. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te digo, das quais te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Os irmãos vão observar que eu acrescentei aqui, no primeiro versículo, onde eu disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, Jesus disse: essa pedra sou eu, Pedro, não é você, como muitos querem. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Aleluia! Por isso eu estou feliz, porque o diabo não tem poder na sua vida e nem na minha. Porque a porta da igreja hoje, irmão, é o seu coração. Amém? Jesus está batendo, aquele que abre, ele entra. Você já abriu, ele entrou. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Pai Santo, em teu nome, mais uma vez, nós estamos aqui, reunindo nesse santo lugar, para te glorificar, Pai Santo, que tu és Deus e Senhor, e nós clamamos e te pedimos: Senhor, reina sobre nós, que venha teu reino sobre nós, para todos sempre. Se você está de acordo, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, depois dessa oração maravilhosa, desse texto maravilhoso, nós vamos chamar um grupo maravilhoso que vão estar em espírito de oração, adorando a Jesus com cânticos maravilhosos. Meu grupo de louvor, cadê? Grupo de louvor, estou com saudade. Espero que no próximo domingo vai estar aqui a irmã Joyce com a sua família e Laurinha para louvar. A minha Laurinha vai dançar. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui mais uma vez juntos para louvar e bendizer o nosso Salvador. Irmãos, o primeiro hino que nós vamos entoar vai ser o hino 397, Vitória em Jesus. E eu gostaria de chamar a atenção para a segunda estrofe desse hino, que diz assim: ouvi também que cura, do inato mal depura, os enfermos com poder tocou, sarou e restaurou. Orei, ó dá-me graça, para o mal que me devassa, e logo então a mim desceu e vitória me deu. Ele desceu naquela escada, onde sobe os pedidos e desce a resposta. Amém? Cantemos a nossa fé. No Gólgota por mim morreu,
Glória a Deus. É através dessa vitória que nós temos a certeza da fidelidade de Deus. Deus é fiel. E diz a palavra em Números: Ele não é um homem para mentir. Se ele prometeu, ele há de cumprir. E se ele falou, é certo que ele fará. Glória a Deus Deus é fiel. Amém? Amém. Vamos cantar? Deus é fiel para cumprir toda palavra
só dele, somente dele o meu coração. As forças é só dele, somente dele o meu coração. Aleluias. Você disse, pois é só dele, somente dele o meu coração. Quando você entrega o seu coração para Jesus, você vê que não há onde buscar refúgio, não há onde buscar libertação, senão em Jesus. Só Ele que pode libertar você dos seus pecados, só Ele que pode nos salvar. Esse é o nosso Jesus, amém? Vamos cantar? Meu refúgio e minha libertação é Jesus. Eu fui comprado por um preço muito alto, muito grande. O preço do sangue de Jesus lá na cruz. Por isso nós somos gratos pelo sacrifício de Cristo por nós. E isso nos deu a liberdade de louvá-lo com todo o nosso ser e com todo o nosso coração. Que o nome do nosso Deus seja engrandecido, que toda língua confesse e que todo joelho se dobre perante o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus. Amém?
Amém. Aleluias. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto, passando a palavra para o pastor Valdemar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é uma alegria muito grande saber que, mais uma vez, nós estamos louvando esse Deus maravilhoso. Irmãos, se o culto, como eu costumo dizer aí na igreja, se o culto terminasse depois do louvor, para mim já estava abençoado, já estou abençoado. Creio que a igreja também. Porque tem muitos irmãos que, a parte do louvor, a gente nota que eles, glória a Deus, glorifica esse Deus maravilhoso. Isso é gostoso. Mas ainda falta alguma coisa. Hoje foi nos servido um almoço muito gostoso, estava uma delícia. Juninho preparou um suco suculento, que dava água na boca, mas assim que terminamos, a gente ficou lá aguardando. Eu e o pastor William ficamos lá tranquilos, aguardando. Cadê a sobremesa? Não tinha sobremesa. Então nós tivemos tudo gostoso, está faltando a sobremesa. E essa sobremesa hoje, quem vai servir para você? Pastor William. Meu querido irmão, faz favor, pastor William. Pastor William, passa de cá, pastor William. Pastor William é aquele responsável para servir para você essa sobremesa gostosa. Aleluia. Eu dei só mostrei a caixa para vocês. Só mostrei o que era. Mas ele é que vai colocar na mesa de vocês, nos seus corações, essa doce palavra. Vamos orar. Dessa vez eu quero fazer diferente. Vou convidar o grupo de louvor que reúne aqui atrás de nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir o varão Júnior, que vai fazer essa oração, entregando o louvor até aqui na presença do Senhor e também colocando na presença do altar do Senhor o irmão William, que tem hoje a responsabilidade de servir a mesa para vocês. Oh, glória. Que Deus o abençoe. Irmão Júnior. Amém. Vamos orar, irmãos. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças, ó Pai, por esse momento que temos, ó Pai, de estar em Tua presença. Ó Deus, só vem, Senhor, se fazer presente, ó Pai, em nosso meio, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, não estamos ligados agora em corpo, ó Pai, mas que possamos nos ligar em espírito a Ti. Que a palavra, Senhor, que for, ó Deus, pregada nessa noite através do Teu servo, que seja, Senhor, uma palavra que venha do Espírito Santo de Deus, que possa falar aos nossos corações, que possa tocar, Senhor, em nossas mentes, abrindo-as para que possamos entender. Só venha, Senhor, ser conosco nessa noite e na vida do nosso pastor William. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. É com imensa alegria que nesta noite, mais uma vez, na oportunidade que nos é passada para poder ministrar uma palavra ao coração dos irmãos. Haja vista que sempre quando nos é passado essa oportunidade de ministrar, a gente se coloca diante de Deus para saber o que o Senhor, Ele quer falar conosco, não é verdade? Pois sempre Deus vai ter uma palavra para nós, né, querido? Sempre Deus vai ter um pão fresco, uma água fresca, um pasto verdejante, porque Ele é o nosso bom pastor. Amém? Com muita alegria no meu coração aqui, sempre bem recebido por essa família tão maravilhosa, que é a família do nosso querido pastor Valdemar. E eu quero convidar você, meu irmão, agora para poder abrir sua Bíblia no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus, o versículo de número 24. Mateus 16, 24. Eu volto a esta reflexão, pois neste momento aqui de
que os irmãos do louvor cantaram, né, a fé. Eu entendo que a nossa vitória, a nossa vida, as nossas conquistas, ela está em volta de uma obediência a Deus e a sua palavra. Então, quando nós voltamos para a palavra do Senhor, principalmente essa que ora nós vamos tratar, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção e se puder, se você quiser anotar alguma coisa, né, desta palavra, faça isso e procure meditar, né, nestas palavras que Cristo ele deixou para nós, a igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 16, e o versículo de número 24, está escrito assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Meus irmãos, olha que palavra interessante, que palavra forte é essa de Jesus, porque ele coloca uma condição, né, daqueles que estavam ali próximo a ele, porque ele está respondendo dentro do contexto ao apóstolo Pedro, que começou ali a dizer para ele, Cristo começou a apresentar como que seria, ele estava predizendo como que seria sua morte e ressurreição. Então Pedro começa naquele momento que Jesus está falando o que aconteceria com ele, Pedro toma a palavra e começa a repreendê-lo, dizendo para ele: olha, isso não vai acontecer. Imediatamente Jesus, né, repreende-o, e logo em seguida, no versículo de número 24, Jesus, continuando dentro do texto, ele diz: Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Bem, meus irmãos, olha que palavra que Mateus, ele que é o escritor desse evangelho, ele deixa para nós nesta noite. Jesus diz uma palavra neste texto que eu gostaria, com a ajuda do Espírito Santo, de trabalhar nesta noite com a igreja, com os irmãos, que é a palavra renúncia, né? Diante disso, eu coloquei um tema para esta mensagem, que é renúncia, um mandamento esquecido. Por que um mandamento esquecido? Ora, nós vamos saber ao longo do texto como que esta palavra, ela afeta diretamente as pessoas, porque hoje nós temos milhares de cristãos, denominados cristãos, e muitas das vezes, quando vamos para os mandamentos, os ensinamentos de Jesus, nós vamos perceber, meus irmãos, que muitas pessoas não querem renunciar. E nós vamos entrar neste ponto, né? Então, renúncia. O que é renúncia? A renúncia, ela alude ao sacrifício pessoal e à dedicação absoluta. Na ética cristã, ela envolve a ideia de protestar contra antigos caminhos e todos os fatores que servem de obstáculos ao discipulado cristão, como interesses e prazeres pessoal. Então, é algo que o Senhor Jesus espera de nós. E eu gostaria de afirmar, queridos, nesta noite, que renúncia é uma das bases, renúncia é uma das bases do verdadeiro discipulado cristão. Por que uma das bases? Porque nós temos outras bases do discipulado cristão, que é o amor, que é a fé. Mas nesta noite nós vamos trabalhar um pouco sobre a renúncia. E Jesus, querido, ele requereu renúncia do cristão quanto a, preste atenção, não é o pastor William que está falando isto, eu estou sendo aqui o canal, mas em termos do ensino da sua palavra,
é Cristo. Cristo requereu renúncia quanto a, primeiro, a própria vida. O primeiro ponto que Cristo requer de nós renúncia é quanto à própria vida. É isso que ele falou neste versículo 24 do capítulo 16. E quando, para nós trabalharmos a questão da própria vida, ela compreende o estado de transição. Quando nós somos chamados pelo Senhor, nós entramos nesse aspecto do plano de salvação, aonde nós passamos ao estado de regeneração, pois a renúncia ela é muito próxima da regeneração. Por quê? Porque ela exige de nós escolhas. Renunciar significa fazer escolhas. E que escolha é essa? A escolha de continuar ou deixar. Então, o primeiro ponto, quando nós entramos no aspecto da renúncia da própria vida, nós vamos entender que a gente passa dessa transição. Qual transição que é essa? Ora, a nossa vida antes, sem Cristo, a nossa vida era uma vida voltada no nosso ego. Voltado para nós. Tudo que nós fazíamos, pensávamos, girava em torno de nós. Então, era uma vida egocêntrica. Mas, quando Jesus nos chama para o contexto de cristão, salvo nele, nós vamos entender que nós vamos viver agora para ele. Então nós deixamos de lado o egocentrismo e passamos agora a viver o teocentrismo. Ou seja, é Deus no centro. Tudo agora vai ser direcionado, vai ser por direção dele. A nossa mudança vai ser direcionada por ele, mas isso tem a ver conosco. E é muito interessante isso, irmãos, que eu lembro até agora de um livro que eu li do Dietrich Bonhoeffer, que é o livro Vida em Comunhão, e ele vai tratar um pouco sobre essa questão da graça barata e da graça preciosa. Porque a renúncia, quando a gente começa a pôr ela em prática na nossa vida, significa que nós estamos valorizando a graça preciosa. Porque a graça barata, segundo o livro Em Comunhão do Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer que ela não surte efeito nenhum na vida da pessoa. Ele não valoriza a graça de Cristo. Mas nós não, nós somos um povo, você é um povo que valoriza a graça de Cristo. E esse valor dessa graça, ele vai ser visto aonde? Vai ser visto através da nossa mudança. Renunciar, querido, é um fator que muitas pessoas não querem. Você já viu aquela pessoa que quando você fala do amor de Jesus para ela, que quando você prega a salvação para ela, talvez ela até quer Jesus, porém que ela não quer abrir mão de determinadas coisas, ela não quer ceder. E Jesus, irmãos, ele nos quer por inteiro. Se nós somos considerados uma casa, como Paulo escreve aos Coríntios, Jesus ele não quer ter acesso somente à sala, mal à cozinha. Não, Jesus ele tem que ter acesso a todos os cômodos desta casa. Então, para isso acontecer, eu tenho que começar a renunciar. Renunciar algumas coisas na minha vida, que na minha vida anterior, na minha vida egocêntrica, era uma prática habitual. Agora não, com Jesus, ele colocou para nós aqui nesta noite, no versículo 24. Aquele que quiser vir após mim, ele vai ter que renunciar. Se você deseja Cristo, se você deseja salvação, porque eu sei que tem muitas pessoas hoje que estão nos ouvindo, que ainda não professaram a Jesus como Senhor e Salvador, você tem que entender isso aí. Se você quer caminhar com Jesus, o caminho para o céu, enquanto você está aqui, ele colocou o caminho. Ele colocou as diretrizes. Ele nos deu o novo mandamento. Então, para você caminhar, para você ser conhecido como discípulo dele, porque ele falou no Evangelho, falou, olha, vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu vos mando. Isso é deixar de renunciar. Então, a renúncia ela é importante. Agora, em qual área da minha vida? Porque a renúncia ela pode ser tanto exterior como interior. Ela pode começar de dentro, como a renúncia da própria vida começa de dentro, mas você também vai ter o aspecto da renúncia exterior, daquilo que chega até você,
Que a partir de agora você vai ter que dizer não. Porque a sua vida ela não vai ser mais a mesma. Ora, o que aconteceu com Zaqueu? Vocês lembram no texto da Bíblia? Zaqueu ele subiu numa árvore, curioso para poder ver quem era Jesus. Mas o que levou Zaqueu a subir naquela árvore? Foi o testemunho que chegou ao ouvido dele sobre a integridade e o poder que pairava e que caminhava junto daquele homem. Não era à toa que ele estava rodeado por seus discípulos e a multidão o seguia. Mas quando Zaqueu sobe na árvore, ele não subiu com o intuito de se mostrar para Jesus, ou ele gritava, Jesus é eu aqui, eu sou um cobrador de impostos. Não. Mas a intenção do coração dele foi tão forte, que quando Jesus, diz o texto, passando por ali, Jesus para diante daquela árvore. E quando ele para, ele olha para aquele homem e fala, olha, desce depressa, porque hoje convém entrar na tua casa. E quando está ali no lado daquele cobrador de impostos, ele declara algo que para mim é um sinal da renúncia. Falou, olha Senhor, se eu tiver defraudado alguém alguma coisa, eu vou restituir. As pessoas falam que ele afirma que defraudou, mas lá o texto dá a entender que ele está dizendo se ele tiver defraudado, ele vai restituir até 4 vezes mais. Então esse é um aspecto que já começa assim, um aspecto de renúncia. E isso é muito importante para nós, né? Há certos momentos, a renúncia ela é tão séria, que Jesus, ele, no seu corpo, que é a igreja, que somos nós, ele sabe de quem que ele vai pedir determinadas coisas. Eu vou explicar aos irmãos por quê. Porque tem coisas que Cristo, talvez ele não vai pedir para mim, porque ainda ele não vê que eu estou preparado para renunciar a determinadas coisas. Eu vou explicar para os irmãos. E agora eu vejo, queridos, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo de 7 a 11, ele vai ensinar algo muito forte sobre renúncia. Ele mesmo falando, né? Neste capítulo 3 de Filipenses, 3, 7 a 11, ele imortalizou essa atitude. A atitude de quê? Da renúncia. Capítulo 3, versículo 7 a 11 de Filipenses. Ele vai dizer assim, olha, mas o que para mim era ganho, eu reputei-o por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Olha que coisa interessante, querido. Olha o que Paulo está escrevendo, olha. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Olha que maravilha, irmão. Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Bem, nós poderíamos pegar somente o versículo de número 7 e 8, né, para nós enfatizar aqui, porque no contexto, o contexto está dizendo que Paulo está renunciando o quê? Paulo está renunciando uma coisa que traz confusão no meio cristão, e não é pouco não. E eu vou dizer aqui, primeiro delas, que Paulo está renunciando a sua credencial. Porque ele vai escrever para os Gálatas sobre a condição dele como fariseu, como ele se sobressaía. Ele vai dizer que ele foi criado, ele foi ensinado aos pés de um dos maiores mestres daquela época, que era o Gamaliel. Então, ele renuncia primeiro a sua credencial. Ô, irmão, falar de credencial, tem gente aí que até briga, né? Por causa de uma credencial. A pessoa, às vezes, está lá na igreja, querido. Ele não se preocupa em servir Jesus. Ele se preocupa em ficar atrás do pastor perguntando, cadê minha carteirinha? Cadê minha carteirinha, pastor? Como é que eu vou provar que eu sou crente? Ó, querido,
A sua identidade maior é Cristo. É Cristo na sua vida. Os seus atos de justiça, os seus atos de renúncia, é que prova para você. Eu tive conversando com um irmão da nossa igreja, que antes era um beberrão, e ele disse para mim que assim, quando no início da sua conversão, aquele companheiro da bebida o chamou para que ele fosse até o bar ali tomar uma cerveja com ele. Ele falou: olha, em nome da nossa amizade, eu te acompanho até aqui, mas eu não bebo mais. Por que você não bebe mais? Porque agora eu sou um cristão. Eu me converti ao Senhor Jesus Cristo. Isso é um ato de renúncia. E para você não ficar aí sem pagar nada para mim, eu bebo refrigerante. Então você pode pagar o refrigerante. Mas o que ele mostrou? Ele mostrou, querido, que agora ele está com Jesus. E Jesus, ele espera que a gente renuncie ao mundo. E o mundo tem as suas facetas que vêm até nós. Ele quer principalmente a gente renuncie ao que? O pecado. Por isso que eu falei que a renúncia ela é muito próxima da regeneração, que é um dos estados subsequentes da salvação. Amém, queridos? Você pode dar um amém na sua casa? Aleluia. Renúncia. É uma das bases do verdadeiro discipulado cristão. Se eu perguntasse para você se você está precisando renunciar a alguma coisa, o que você me diria? Porque a todo momento, querido, alguma oferta do mundo se aproxima a nós. E nós temos que aprender a fazer essa leitura sobre essa oferta, porque essa oferta muitas vezes ela pode vir estar carregada aí, né, de uma queda espiritual, e nós precisamos renunciá-la. Então isso é importante. Se Jesus te pedir, porque Jesus fala conosco através da sua palavra, mas ele pode falar conosco através dos sonhos também, pois ele diz que fala. E se ele te pedisse algo que para você hoje, no seu dia a dia, você talvez pratique, e ele fala para você: a partir de agora, filho, eu quero que você não faça isso mais. O que você falaria? Você daria uma desculpa para Jesus? Eu acredito que não. Porque nós somos servos dele. O nosso estado hoje é um estado de servir ao Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Então nós precisamos renunciar, porque nós precisamos passar pela metamorfose. A metamorfose da graça, a transformação. Eu já disse para os irmãos uma vez na igreja e repito que a minha esposa, ela gosta muito de plantas e ela acha muito linda a natureza. Ela acha linda uma borboleta, mas só que ela esquece do primeiro estágio da borboleta, que ela não gosta. Ela tem medo de largar. Mas só que é o primeiro estágio do cristão, é um largatão. Mas quando ele entra naquele casulo da graça, o Senhor trabalha a vida dele, e dali ele sai uma nova criatura, para a glória do nome de Deus. Então você é nova criatura agora, querido. Você é nova criatura. Isso por causa do aspecto que Cristo está trabalhando em você, a renúncia. Olha para você ver, olha que exemplo. Meus irmãos, se tem um profeta na Bíblia que eu admiro muito, os escritos dele, é Jeremias. E Jesus exigiu algo de Jeremias muito pesado. Jeremias capítulo 16, versículo 1. Mas só que Deus estava ali também preservando a sua família, a sua possível família. Deus pediu para que ele não se casasse. Deus pediu para ele não se casar. E outra coisa, e aí vai seguir, Juninho? Eu coloquei 16:1, mas é muito texto, Aí os irmãos podem ler na sua casa aí o capítulo 16 do livro de Jeremias, do profeta Jeremias, que Deus vai pedir para ele não se casar. E ele atende à vontade do Senhor. Eu estou falando de alguns aspectos de renúncia que foram mais pesados. Eu vou te dar outro exemplo para você entender um pouco que a renúncia também pode ser uma preparação de Deus, que ele só vai pedir se você estiver preparado para assim o fazê-lo. Porque tem aquela renúncia que nós temos condição de fazer, mas tem aquela renúncia que Deus irá nos preparar.
Você quer ver uma coisa? Capítulo 24, a partir do versículo 15, vai narrar uma história muito, assim, para mim eu senti ela como uma história triste, mas era o que Deus queria fazer através da vida da esposa do profeta Ezequiel. Ezequiel 24, versículo 15 a 18, Deus fala que vai pegar, né, vai usar a esposa dele ali como um exemplo para Israel, e Deus tira o fôlego de vida dela, ela morre, e Deus fala para ele, olha, eu não quero que você derrame uma lágrima. Isso é pesado? A companheira da vida toda, Deus agora vai dar um exemplo a Israel, tira a vida dela e fala, olha, eu não quero que você lamente a morte da sua esposa, nem que você chore. Isso aconteceu quando ele estava entregando a mensagem de Deus para o povo. Aí Deus vai lá e tira o fôlego de vida da sua esposa. Renunciar é um aspecto da própria vida. Deus trabalhando a nossa vida. Eu não quero deixar você alarmado, mas eu quero trazer você para dentro do ensinamento de Cristo, que Ele espera de nós que nós venhamos renunciar à própria vida. Foi Ele que pede, né? É o primeiro ponto. Jesus requereu renúncia dos cristãos quanto à própria vida. O segundo ponto é um ponto muito interessante em que Jesus requereu renúncia, que é a questão da família. É algo muito importante isso. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 24, Lucas 14, 24, olha que texto interessante este. Eu gostaria que você frisasse este texto, porque nas outras relações do sinótico, quando nós vamos trabalhar a palavra renúncia, aqui neste texto, Jesus vai tratar a renúncia de uma forma, de um aspecto diferente. Lucas 14, 24. 26. Ele diz assim, Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, presta atenção, querido. Olha a palavra aborrecer aí. Olha o que Jesus está dizendo. Se alguém vier a mim, não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Agora, eu olhei nos outros contextos dos sinóticos, ou seja, olhei em Mateus e Marcos, o significado da palavra renúncia no contexto de Lucas 14, 26, que é aborrecer. E eu fiquei pensando, aborrecer quando você vai para um dicionário da língua grega, um dicionário, né, da língua grega, você vai encontrar a palavra odiar, detestar. E eu fiquei muito preocupado, porque se você falar que Jesus está falando assim para aborrecer, no sentido de odiar e detestar, a Bíblia então ela está se contradizendo, porque o segundo mandamento da Bíblia é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então eu fiquei pensando, não, essa palavra não pode ser. Jesus não pode estar dizendo aborrecer no sentido de detestar. Então eu fui para o dicionário, né? James Strong, um dos melhores e mais usados aí pelos hermeneutas, né? Para tanto do hebraico quanto do grego, para mim procurar essa palavra aborrecer. E a palavra aborrecer aqui somente no texto de Lucas 14, 26, viu, meus irmãos? Somente aqui. Você pode pegar o dicionário, né? O léxico, falei bonito agora, léxico do grego, e você pode encontrar a palavra detestar e odiar. Mas vamos entender, vamos raciocinar agora. Jesus não está mandando você nem odiar sua mãe, nem sua esposa, nem seu filho, nem detestar a mãe, não. Isso aí contradiz os mandamentos, que o primeiro princípio é amar pai e mãe, obedecer pai e mãe. Então Jesus jamais ele iria contra o seu próprio ensinamento. Mas esta palavra significa amar menos. Então Jesus está dizendo, olha, aquele que amar mais, né? Pai, mãe, filho, esposa, casa, bens, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não é digno de mim. Porque Jesus não ia voltar a contradizer sua palavra, não é, meus irmãos?
Lógico que ele não iria fazer isso de maneira alguma. Como eu já disse, porque o segundo mandamento que ele reduziu lá é amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus requer que nossa lealdade e amor a ele sejam superiores a todos os demais vínculos em nossa vida, inclusive o da nossa família. Olha, para nós lembrarmos aqui, Marcos 3:31, Evangelho de Marcos 3:31, acontece algo que vai exemplificar essa questão da família. Por quê? Olha para você ver que situação interessante, irmãos. Obedecer a Deus e a sua vontade não nos faz perder a família, e sim aumentá-la. Está lá em Marcos 3:31. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando e naquele momento chegou a sua mãe e seus irmãos. E um dos discípulos correu até Jesus, foi até ele e falou: mestre, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora à sua procura. E naquele exato momento Jesus para o ensinamento que ele estava dando, estava passando, e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Pois, em verdade vos digo, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A família cresceu ou não cresceu? Então, Jesus ele não quer que você perca a família, pelo contrário, em um estado de obediência à sua palavra, em um estado de obediência a Ele, a família cresce. Ô glória! Jesus não quer que você aborreça seu pai nem sua mãe, não. Jesus não quer que você aborreça sua esposa, nem seu esposo. Tá bom? Jesus quer centralidade na nossa vida. Ele é o centro. Nós devemos amar mais a Ele do que qualquer coisa que chegou à nossa vida nessa terra. Tá bom, meu irmão? Agora, um outro exemplo que me chama a atenção, quando eu leio, eu paro a pensar, pastor Valdemar, sobre a família, em obediência a Deus, é o caso de Noé. O caso de Noé é tão interessante, é tão rico, porque, meus irmãos, vamos lembrar, quem foi Noé? Foi aquele homem que Deus viu nele justiça, e que Deus falou para ele: olha, construa uma arca, porque eu vou destruir essa humanidade aí, vou acabar com tudo. Mas só que Noé foi um pregoeiro da justiça. Deus não falou que se aquela pessoa acreditasse e entrasse junto com Noé, ou fosse junto, não seria salvo. Não falou isso. Mas só que as pessoas taxavam Noé como o quê? Como um louco naquela época. E quando chegou o dia do juízo de Deus, eu quero te fazer pensar aqui sobre família. Porque naquele período de Noé, nós tínhamos ali 3 graus direto ali de parentesco. Primeira, segunda e terceira geração. Todos aqueles que estavam por de fora da arca, porque quem fechou a porta não foi o Noé, foi Deus. Todos aqueles que estavam ali eram parentes direto dele, irmãos. Pensa nisso comigo. Você já pensou? Meu irmão, eu vou te falar uma coisa de experiência, quando eu morava ainda numa favela, muito pesada e muito violenta. Nós já ouvimos nos becos onde eu morava, pessoa pedir socorro, bater nas portas e gritar porque estava sendo assassinada. E naquele momento, pode ser que alguém abra a porta. E é muito triste quando você escuta os gritos de um ser humano ali naquele estado. Agora imagina quando as pessoas começaram a compreender que aquela água que estava descendo naqueles dias não iria parar, e que verdadeiramente, porque Deus trouxe a consciência deles, verdadeiramente, eles iriam morrer. Imagina um estado de desespero, irmãos, que se formou ali, mas só que Noé havia renunciado àquela vida por obediência a Deus e passou o quê? A construir a arca que Deus havia mandado, obediência. Mas era muito difícil. Você está me entendendo, meu irmão? Então a renúncia é importante. Nós devemos nos preocupar com isso, porque a cada dia nós temos que fazer melhor.
Porque a Bíblia diz no Salmo 4:18 que a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nós estamos no plano de Deus. Você está no plano de Deus? Você tem testemunho de renúncia? Eu acredito que sim. Todos nós temos testemunho de renúncia. O terceiro aspecto da renúncia é quanto à propriedade. Bens. E ele enfatizou isso. Eu não quero aqui exaltar nem a riqueza e nem a pobreza. Quero que vocês me entendam. Hoje mesmo nós estávamos conversando e meu pastor lembrou de uma palavra lá de Provérbios, do sábio Salomão, falando sobre esse aspecto. Não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, porque tem os seus motivos. O Salomão sabia disso. Mas quanto ao aspecto às propriedades, nós vamos voltar lá para aquele texto de Mateus 19, quando ele vai dialogar ali com o jovem rico. O problema entre Jesus e aquele jovem não foi o ato que ele tinha religioso, porque Jesus elogiou que ele prestava atenção na lei, ele fazia, porém que algo estava faltando na vida dele, que estava sendo um empecilho para que aquele desejo do coração dele se cumprisse, que era entrar no reino. Então Jesus estava querendo ajudar ele a entender que a matemática de Jesus ele é diferente. Faz o pobre fica rico e o rico fica pobre. Entende? E quando Jesus está ali e conversa com aquele jovem e mostra para ele essa importância, ele não tem uma atitude positiva de renúncia. Nós vamos ver que ele fica cabisbaixo e ele sai de cena. Ele não celebrou com aquela palavra de Jesus. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Isso mexeu com ele. Então quer dizer, é uma dificuldade que ele tinha, como muitos têm hoje. Por que tanto na América do Norte como aqui na América do Sul, a igreja evangélica, ou os pastores que vieram para cá, tiveram mais facilidade de trabalhar nos guetos do que nas cidades? Por causa desse aspecto da pobreza. Porque é muito difícil, irmão, eu já ouvi da boca de muitos empresários que eles não precisam de Deus. E o aspecto deles é humano, unicamente humano e terreno. A nossa vida não se resume somente aqui, tá bom? A nossa vida não se resume. Então, Deus não quer que vendemos tudo, entretanto, devemos estar disposto, presta atenção, Deus não quer, ok? Na vontade soberana dele, ele sabe. Ele conhece o meu coração. Talvez ele conheça o seu, que você está disposto a dissipar daquilo, ou abrir mão daquilo, se assim ele pedir. Eu não vou perguntar para você, será que você estaria disposto de abrir mão do seu carro? Se caso Deus assim o pedisse? Você lembra lá do jumentinho, que Jesus mandou pedir na entrada dele triunfal em Jerusalém? Ele mandou buscar um jumentinho que Jesus montou dele, era 0 quilômetro. Era 0 bala. Agora, o elemento de circulação naquela época era esse tipo de animal. Cavalo, jumento. Então isso valia dinheiro. E ele falou, vai lá, e quando alguém perguntar, fala, não, o mestre precisa dele. E hoje, se o Senhor falasse isso para nós, eu preciso disso, William. Qual seria a minha resposta? Será que eu sou um cristão na condição de poder renunciar a algo dessa natureza? Não se preocupe, porque o que tiver de ser feito, será feito dentro de você para que você tome uma decisão como tal. Mas nós podemos ter uns aspectos de renúncia de algumas coisas que vêm atrapalhando a nossa vida, não é verdade? Hein?
Não é verdade, meu irmão? Estava vendo duas mães falando, comentando sobre crianças que não estão mais conseguindo ficar longe do celular. E a gente vê essa geração hoje, uma geração que está presa em tantas coisas. Então, se eu fosse listar aqui pequenas coisas na pós-modernidade, eu levaria tempo. Mas eu quero resumir esta mensagem. Cuidado com determinadas coisas, porque isso pode te prender, né? E você enfraquecer na sua vida cristã, na sua vida, no seu contexto espiritual. Vamos agir dentro da renúncia. Se tem alguma coisa que você vê, que vai perceber, que vai te atrapalhar, abra mão, deixa passar. O que nos importa é Cristo. O que nos importa é Jesus. E Ele sim nos satisfaz. Jesus nos preenche. Amém, querido? Jesus nos preenche. E isso basta. Pois Ele mesmo disse na sua palavra, olha, cuidado com o mundo. Cuidado com as coisas do mundo. Não ameis o mundo. Cuidado. Sabe por quê? Jesus não nos quer ver preso. Nós devemos ter sim. Mas nós devemos trabalhar com isso de forma dosada. Sabendo de que nós somos mordomos nessa terra. Porque dele e por ele são todas as coisas. Fazendo assim, nós vamos sofrer menos quando a gente tiver uma perda de um determinado bem. Quando nós sofrermos uma... Não, querido, você vai sofrer menos, tá bom? Existe uma relação dessa perda, né? Relacionado ao que Cristo pediu aos patriarcas. Por exemplo, coloque-se agora na condição do Abraão. 20 anos esperando uma bênção. A bênção chega. E agora lá no capítulo 22 de Gênesis, versículo 2, Deus vai lá. Dá para colocar aí, Juninho? Essa aí é muito forte. Capítulo 22 de Gênesis, versículo 2. Olha para você ver, irmãos. Olha para você ver. Olha que aspecto. 22, 2. Olha que aspecto maravilhoso, né? Para a gente tratarmos a questão da renúncia, né? E disse, Deus falando para Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Olha para você ver. Isso é tremendo, não é? Então, Deus sempre trabalhou isso na vida dos seus filhos, né? E outra coisa, lá na igreja primitiva também, no capítulo 2 de Atos, versículo 45, nós vamos perceber algo muito forte lá. Os irmãos vendiam as suas propriedades. Porque aquele que agiu na emoção de vender propriedade e agiu com avareza, Pedro os repreendeu e eles foram mortos. Que foi Ananias e Safira. Mas aqueles que legitimamente, por amor, vendiam suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos, tinham um propósito. E também mostrava para nós que eles não estavam presos naquelas coisas. Irmão, nosso destino é para cima. É para o céu. É para o céu. Amém? Toma cuidado com aquilo que pode te prender. Vamos olhar para a palavra e buscar fazer o melhor para Deus, o melhor enquanto estamos aqui. Tá bom? Agora, é só obrigação que Jesus deixou na renúncia? Não, ele deixou também, sabe o quê? Um direito para você em promessa. Ele prometeu algo para você que renuncia. Em um dos seus ensinamentos sobre o perigo da riqueza, Pedro infere sobre a renúncia que fez. Jesus falando, e Pedro chega e fala, ô Senhor, nós, apesar que nós vamos entender pelo sinótico, que Pedro, André e João, eles tinham um trabalho de pesca. Então, alguns escritores ousou dizer que eles eram ali
né, tinha uma empresa de pesca. Então eles abandonou tudo. E agora Pedro interpela ali Jesus, falando para ele: e nós? Nós abandonamos tudo para te servir. O que nós vamos ganhar com isso? Porque se tem uma coisa que está no homem é o desejo de ganhar alguma coisa, né? A gente trabalha na área de venda, a gente sabe muito como que a gente pesca o comprador, né? Você falar que vai dar alguma coisa para ele, rapidinho o telefone toca. Que seja assim com você também, viu, meu querido que me ouve? Caso você seja vendedor, fala que você vai dar lá uma vasilhinha daquela que as donas de casa gostam muito de guardar produto, como brinde, rapidinho alguém está te procurando. Então Pedro agora ele fala para Jesus: Senhor, o que nós vamos ganhar com isso? Nós largamos tudo. Largamos família, minha família ficou lá, meu barco está lá, largamos a empresa. E aqui agora, meus irmãos, no capítulo de Lucas, dá para colocar aí, Julinho, 18, Lucas 18, 28 e 29, eu quero dividir com você essa promessa que Cristo faz. É algo muito gostoso para nós, não por barganha, nós não vamos trabalhar a renúncia por, não, mas lá está escrito, não. Irmãos, isso aí não é nada de Jesus para nós. Tá bom? Não é nada, ele quer fazer muito mais. Lucas 18, versículo 28, diz assim: e disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele, Jesus, lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pai, irmãos, mulher, filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Você pode dar um glória a Deus, aleluia, nesta hora? Aleluia, querido. Jesus cuida de nós nos mínimos detalhes. Você acha que ele não está percebendo que você abriu mão de determinadas coisas para seguir ele? Ô irmão, isso está tudo contabilizado. Não preocupa não, está tudo na ponta da caneta de Deus. Tá? E ele está te dando, às vezes nós falamos assim: nossa, mas eu queria muito mais, eu queria, quem sabe, uma prosperidade maior. Ô meu irmão, Jesus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, a gente não tem percebido. Na saúde, na alegria, no nosso sono. Mas isso para mim não vale, mas para mim vale. Para mim vale. Os bens que chegar sobre a minha vida, isso para mim é lucro. As coisas que acontecem na minha vida para somar, para mim é lucro. Mas eu valorizo muito o meu amanhecer, o meu estar em saúde, o prato de comida que está na minha mesa. Isso tudo é fruto do cuidado de Deus. Ou você pensa que não? É cuidado de Deus, né? Você vai receber, querido, porque Deus vai dar. Deus tem atentado para aquilo que a gente tem feito, segundo o escritor aos Hebreus falou. Aquilo que nós temos feito para o Senhor tem atentado. Com amor e com carinho, Ele tem atentado. E Ele tem cuidado de nós. Amém? Que Deus possa vos abençoar. E eu gostaria de concluir nesta noite, esta palavra, né? Que tem por tema, renúncia, um mandamento esquecido. Eu gostaria de fechar esta conclusão dizendo que na vida do cristão, a verdadeira renúncia só pode ser, aqui está o bolo da cereja, na vida do cristão, anote aí, a verdadeira renúncia só pode ser estimulada pelo Espírito Santo. Por isso que eu disse que Deus não vai sair pedindo coisa para você, porque do mesmo jeito que Ele não coloca carga sobre nós, que Ele sabe que a gente não vai aguentar, Ele também não vai pedir algo sem antes trabalhar na sua vida. Tá bom? Eu estou falando daquela renúncia mais pesada, como a que Abraão passou, para mostrar o grande amor dele pelo seu Senhor. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Tenha uma noite poderosa, guardada pelo Senhor. Nesse primeiro dia da semana, nós começamos bem, nós estamos com saudade. Daqui a pouco o Senhor vai nos dar o favor de nós reunirmos novamente, e nós seremos ainda mais felizes, porque o que há de vir virá e não tardará. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Pastor Valdemar. Obrigado, pastor William.
Vocês não sabem, aqui vocês só estão vendo o pastor William na tela, mas nós estamos ali observando e anotando tudo e guardando em nossos corações. Obrigado, pastor William, pela mensagem. Irmão, a renúncia, ela é muito importante na vida do cristão. Se eu estou aqui hoje tocando esse instrumento, é porque eu renunciei muitas coisas para poder estar aqui. E tenho certeza que você também, que serve a Jesus, você também entrou nesse quadro, entregando a sua vida no Senhor. E neste momento eu quero terminar essa mensagem do pastor William, que foi maravilhosa. A única palavra que a gente pode encontrar é essa, quando ouve a palavra de Deus: maravilhosa. Deixando para você, antes desse especial, uma profissão de fé. Se você que ouviu essa palavra, que ainda não aceitou Jesus no seu coração agora, você vai fazer essa oração comigo, antes do especial. Você vai dizer comigo, você vai apenas responder comigo o que eu vou falar. Senhor Jesus, eu preciso de Ti, creio e aceito o Teu sacrifício na cruz do Calvário por mim, e Te recebo, Senhor, como meu Salvador e Senhor. Te agradeço porque escreveste o meu nome no livro da vida, garantindo a minha salvação. Assuma, Senhor, o controle da minha vida e da minha família, desde agora para sempre. Se você fez essa oração comigo, você acabou de fazer a sua profissão de fé. Amém? E o hino que eu vou tocar nessa noite, que eu quero compartilhar com os irmãos, é o hino de número 6 do nosso cenário. A letra desse hino, o nome dele diz: Tu és fiel, meu Deus. E esse hino, se alguém da família do pastor Dílio está nos ouvindo, nos assistindo nesse culto, eu quero dedicar a ele. Eu me lembro que há mais de uns 15 anos, uns 16 anos atrás, eu fui fazer um programa especial na igreja dele. Eu me lembro que eu toquei esse hino como especial. Assim que eu comecei a tocar, esse homem com aquele vozeirão cantou comigo. Então eu convido o pastor Dílio agora para repetir essa cena. Cante esse hino comigo. Nós queremos declarar o nosso respeito, porque esse homem é um marco da igreja do Nazareno aqui no distrito de Minas Gerais. Ele foi o nosso primeiro subintendente. Por 12 anos, ele esteve à frente desse distrito e conduziu maravilhosamente. Portanto, agora ele está no seu descanso. Quero dedicar a ele mais uma vez esse hino. Cante comigo, meu querido irmão.
Louvado é teu nome, Senhor. Convidar os irmãos que chegam aqui à frente, o pastor William vai estar encerrando com uma oração. E neste momento, queremos agradecer a Deus por esse ministério, pelos nossos pais na fé, a família Gates, que deixou ainda jovem o seu país, para estar aqui na Barroca e nos dar a graça de ter hoje um distrito com mais de 50 igrejas. Segundo as nossas estatísticas, com 4.531 membros, creio que já ultrapassamos isso, já caminhamos isso. Portanto, nós estamos aqui representando essa igreja que está no Brasil há 60 anos, vamos fazer 60 anos no Brasil, já fizemos 60 anos no Brasil. Portanto, eu agradeço a Deus por ter me dado o privilégio de fazer parte dessa família maravilhosa. Amém. E agradeço a Deus que tem nos dado, nesses últimos dias, pessoas maravilhosas, como o pastor William, que chegou para somar conosco. Nós falando hoje, lembramos do irmão Sérgio e outros irmãos, lembramos nossos irmãos, pastor Cícero e sua esposa, pastor Campos, Carandaí. Lembramos um pastor também, que veio de outro ministério, que hoje ele está lá em Cristália, pastor Sidônio, meus queridos irmãos, e tantos outros irmãos. Vou ficar por aqui. Obrigado ao Ministério de Montes Claros, que contribuiu muito para o crescimento desse distrito. Que Deus abençoe os irmãos de Montes Claros, especialmente da pessoa do pastor Antônio. Ele é um guerreiro. Que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, irmã Fátima. O diabo não teve poder. Você continua firme. Que Deus o abençoe. Queremos terminar esse culto hoje agradecendo a Deus pela palavra que nos foi dada, e ninguém melhor do que Ele para encerrar. Amém. Pastor William. Amém. Queridos, vamos orar junto agora? Feche os teus olhos na sua casa, neste momento, e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, estamos agradecidos ao Senhor por este culto tão gostoso, por este momento tão maravilhoso, principalmente pela Tua palavra no nosso coração, que nós a cada dia venhamos crescer, Senhor, crescer na Tua presença, na graça e no conhecimento, e usando da Tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, que a gente venha renunciar às coisas ruins desta vida, Senhor, na intenção de agradar ao Senhor e continuarmos na comunhão com o Senhor. Agora dá uma semana, Senhor, guardada, uma semana abençoada, uma semana escondida, Senhor, na sombra do Onipotente. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, por este culto. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela não venha faltar a nós, pois ela nos alimenta, ela nos põe de pé. A Tua palavra nos faz, oh Senhor, caminhar, Senhor, por este caminho. A Tua palavra nos faz, Senhor, aleluia, ver, ó Pai, as possibilidades da Tua glória sobre nós. Pai, continua abençoando de maneira poderosa. Nós oramos assim agradecidos, ó Pai, em o nome de Jesus, pela igreja do Nazareno, pelas igrejas, ó Pai, que estão pregando a Tua palavra, pelos irmãos de Igarapé, dali da nossa igreja, pela vida do nosso pastor Valdemar, pelo distrito de Minas Gerais. Continue abençoando e crescendo para a glória do Teu nome. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Nós vamos encerrar agora também com a mensagem pastoral. Hoje nós vamos falar a pastoral, mas vamos falar também a sacerdotal. E depois a pastoral. Vocês que conhecem, celebra comigo essa mensagem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus. Vamos cantar? Irmão Júnior, cadê o instrumento? Aí, canta aí. Ô, glória. Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos.
2 Coríntios 13, 13.